Boa noite, pessoal. Tudo bem? Começando mais uma quinta de mercado e carreira. Vou começar a convidar o pessoal que participa junto comigo, a Dalva e o Wagner. E na sequência o nosso convidado. Deixa eu convidar aqui. Vamos chamar a Dalva. A Dalva. Tudo bem, Dalva? Oi, tudo bom? Tudo bem. Vou colocar o Boa Wagner. noite a todos, boa noite, bem-vindos. Boa noite, Maurício. Boa noite. Convidando o Wagner. Olá, Oi, boa noite. Wagner. E aí? Tudo bom? Tudo bom? Boa noite. Quanto tempo que não nos vemos? 15 dias, né? Tava com saudade de ti já. 15 dias. O Maurício, já falei com ele antes, já fizemos vídeo chamada, mas você tava fazendo 15 dias que a gente não se falava assim por vídeo. Agora fizemos o convite do nosso convidado, vamos ver se ele já vai entrar. Vamos aguardar o convite dele. Semana passada tivemos uma participação muito especial da Gisele Kinig. E hoje, então, agora com o nosso convidado entrando. Boa noite. Boa noite, Williams. Tudo bem? Boa noite, tudo William. bem? Boa noite. Vocês me escutam bem? Sim, Sim. escutamos. Tudo tranquilo. Dalva, nossa mestre de cerimônias, quiser já fazer as sim, honras da começar, casa. então, já passamos Vai lá. 1 minuto ou 2 aqui. Bom, pessoal, boa noite a todos. É mais uma noite de mercado e carreira. Bem-vindos ao nosso encontro semanal. Estamos com o Instagram Mercado e Carreira, tá? Sigam o @Mercado e Carreira e curtam os conteúdos, tá? E resumo das lives realizadas. O Maurício já postou lá no YouTube, né? Nossas gravações de lives, tem colocado nossas pílulas de conteúdo lá no Instagram. Olha, tá aqui, né? Os nossos conteúdos, né? Nossas lives realizadas. Boa noite, Williams. Bem-vindo à nossa live de quinta-feira sobre mercado e trabalho. Tá? Eu vou fazer uma pequena apresentação daquilo que você enviou para nós, para que o pessoal possa te conhecer melhor, né? Embora a gente já te conheça, mas o Maurício e o Wagner não te conhecem ainda, né? Acho que só eu, né, Wagner? Sim, só você, Dal. Então tá. Bom, Williams Meirelli é mestre em Controladoria e Contabilidade pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, especialista em Controladoria e Gestão pelo Centro Universidade La Salle, possui administração em Administração de Empresas, tá? E Ciências Contábeis pela Universidade Luterana do Brasil, ampla experiência em auditoria externa, contabilidade, finanças e administração de empresas. Atualmente é coordenador dos cursos de Ciências Contábeis e Gestão Financeira da Universidade Luterana do Brasil, é consultor e contador. Bem-vindo, Williams. Boa noite. Boa noite, obrigado pelo convite, Dalva, pessoal. Boa noite. Boa noite. Então, William, seja muito bem-vindo em nossa live, né, de Quintas de Mercado e Carreira. E iniciando, então, querendo saber um pouco mais sobre a sua trajetória, sua carreira, os desafios, as conquistas. Vamos lá, então. Vou começar quando eu terminei minha graduação em Administração de Empresas. Então, estava muito na moda, eram muito disputados os processos de seleção para trainees em grandes empresas. Nessa época, então, eu trabalhava como numa empresa terceirizada que prestava serviço para a Petrobras, e até eu tinha a ambição de um dia trabalhar na Petrobras como funcionário concursado, né, que é a forma que a gente entra na empresa. E aí, dentro desses processos, eu fui admitido, então, no processo da UI, que se chamava Ernst Young, que é uma das maiores empresas do mundo na área de auditoria, que a gente chama de Big Four. São 4 grandes empresas mundiais que dominam esse mercado. Então, essa já foi uma grande primeira conquista, assim, porque eu muito jovem, tu chega numa companhia dessas, tu ganha um computador, tu ganha uma passagem, na época a gente foi para São Paulo fazer um treinamento
tanto numa universidade própria que a Ernest tinha, quanto na FIPECAF em São Paulo, que é o centro da USP, mais focado na parte de contabilidade, é uma excelência em contabilidade. Então, tu já te sente inserido no meio executivo. Né? Então, depois desses treinamentos, tu cai dentro de empresas enormes, né? Empresas que sofrem um processo de auditoria. Então, a maior parte delas são empresas de capital aberto, que negociam ações em bolsa. Então, daqui a pouco tu tá lá conversando com os executivos. Eu sempre gostei muito de negócio. Então, esse início da auditoria foi muito bom porque eu vi vários tipos de negócios, como eles funcionam, e no final de tudo, como essa rotina, como o dia a dia de uma companhia, ela chega lá no final, que é a parte contábil, nos relatórios, então, que vão para o mercado. Então, trabalhei por cerca de 4 anos na Ernest, então, auditando empresas como Walmart Brasil, como Épicos do Brasil, como o Grupo Randon aqui, que é bastante conhecido aqui no estado do Rio Grande do Sul, enfim. Só que aí a auditoria tinha, digamos assim, o que foi um probleminha para mim. As empresas fecham os seus balanços ali em 31 de dezembro, então o auditor entra em campo e de dezembro a março se trabalha 16, 18, cheguei a trabalhar 19 horas em um dia. E no verão, eu sou um cara que gosta muito de verão, adoro praia, surf, e aquilo para mim me angustiava, apesar de que até hoje foi a coisa que eu mais gostei de fazer, a rotina era muito desgastante. E então eu comecei a ir um pouco para a área de concurso público. E aí numa das primeiras provas que eu fiz na Petrobras, eu fui aprovado, principalmente porque eu gabaritei a prova de contabilidade. Aí só voltando um pouquinho, a própria Ernest, ela incentivava muito, né, que na carreira as pessoas fossem contadores, porque no final, para ser o auditor, o responsável, quem assina os balanços, tem que ter o CRC. Então aí nesse meio tempo eu também fiz a minha faculdade de ciências contábeis. E aí foi uma grande decisão, largar uma coisa que eu gostava muito, que eu tive um crescimento exponencial, falando de carreira, assim, nesses 4 anos, versus, na época, eu ia para Petrobras ganhando 6, 7 vezes mais, então financeiramente eu não tinha muito o que pensar. E fui. Então foi uma decisão assim, me demiti, me desliguei da empresa e fui trabalhar na Petrobras, onde então eu atuei por 7 anos. E o primeiro momento, aquele sonho realizado de voltar a trabalhar na Petrobras, onde eu comecei minha carreira como terceirizado, então como funcionário, como com um crachá da empresa e tudo mais. Então também foram 7 anos de muitos aprendizados, mas também muitas coisas negativas. Então vocês devem ter acompanhado na mídia todos os escândalos que aconteceram lá e eu vivenciei todo esse período. Em meio a isso, ali pelo meu 3º ano de Petrobras, veio o convite para lecionar a disciplina de auditoria, também dentro da UBRA, Universidade Luterana do Brasil. Então aquilo começou como um hobby, né? Foi um desafio, uma coisa legal na própria auditoria, então que eu sempre cito muito eles, porque foi onde começou tudo, me abriu as portas tanto para passar no concurso, ter gabaritado na prova de contabilidade, como para ser convidado para vir na academia lecionar essa disciplina específica. E acho que eu gostei tanto, da mesma forma, acredito que os alunos também, a gente teve uma sinergia, eu com a sala de aula, e no meu 2º semestre como professor eu já estava com 5 cadeiras dando aula todas as noites. Então aí foram alguns anos também num ritmo de 3 turnos de trabalho, até que chegou outro momento de uma decisão difícil. Surgiu a oportunidade de eu, numa linha sucessória, assumir a gestão dos cursos, então dentro da universidade. Só que para isso eu ia precisar me dedicar quase que full time lá e obviamente eu não poderia mais estar na Petrobras. Então aí aquela discussão toda envolvendo família, amigos e tudo mais, e todo mundo, tu é louco te demitir de uma empresa que te paga bem, que te paga em dia, que é uma empresa de petróleo, que 95% da população queria ter o emprego que tu tem, só que eu não me sentia bem com o que eu fazia, com o andamento das coisas lá, e foi mais uma coisa que eu resolvi arriscar, então pedi demissão da empresa e caí para dentro da academia, até a gente brinca, né, a Dalva, que foi professora aí também, que às vezes está contando essas histórias em sala de aula e o pessoal pergunta, mas tu é só professor? Então, é uma clássica. Tu trabalha ou tu é só professor? Uhum. Até
apesar de trazer aquela bagagem e o pessoal não sabe o que se passa até tu chegar numa sala de aula e ter uma aula preparada, uma coisa bacana, o trabalho que aquilo dá, enfim, mas... Então, assumi esse desafio de coordenar os cursos, então, ali e continuar essa área da docência. Aí também, nesse meio tempo, eu abri a minha própria empresa, então, para serviço de consultoria financeira, contábil, tributária. Comecei mais com amigos e com um nicho bem específico, que eram profissionais da área da saúde, em função da minha esposa, que é dentista. E a maioria dos profissionais da saúde, eles saem técnicos, sabem... Exemplo, a minha esposa, né? É muito boa dentista, sabe lidar com dentes, mas como é que eu vou começar a trabalhar? Eu tenho que abrir uma empresa? Eu não tenho? Eu preciso de um alvará? Como é que faz? Eu preciso recolher INSS? Não. Então, eles saem zero. Então, comecei a atuar com empresas assim mais focadas com profissionais da odontologia e também com médicos. Empresas de amigos, e aí principalmente na fase agora da pandemia, por incrível que pareça, mas essa questão toda do home office, de nos adaptar, eu abri a empresa e consegui ajudar muitas empresas nesse momento de dificuldade, então também conciliando a academia, comecei a voltar um pouco para o mercado, assim, nesse lance de consultoria e ajudar os negócios, ajudar pequenos negócios, assim, que primeira coisa no momento de crise, né, o pessoal começar a olhar para os números, onde é que eu consigo cortar custo, cortar despesa, como é que eu faço isso, preciso de ajuda. Então aí não posso reclamar da pandemia, que profissionalmente também abriram portas, assim. Então vocês perguntaram também essa questão dos destaques, né? Então, além de toda essa dificuldade nessa tomada de decisão de carreira, de estar indo nessa direção, daqui a pouco tu muda completamente, dá um giro 180 e vai para outro lugar. Então, sempre essa coragem, essa tomada de decisão, obviamente, não é fácil. Então, por trás também a gente tem todo um auxílio da família, da esposa e tudo mais, para a gente conseguir tomar essas decisões. E na academia foi uma aceitação, assim, até eu destaco um prêmio que na verdade, os alunos ganharam, eu digo que o prêmio é deles, mas eu, como orientador, a gente ganhou por 2 anos um prêmio chamado Transparência do IBRACON, que é o Instituto dos Auditores Independentes do Brasil. Então, a auditoria nunca me deixou em todo esse tempo. E esse prêmio, a gente ganhou uma viagem para Londres, onde a gente passa uma semana, principalmente participando de eventos e conhecendo o organismo responsável pela emissão das normas internacionais de contabilidade, que inclusive o Brasil passou a adotar, já fazem aí alguns anos. Então a gente somos bicampeões por 2 anos seguidos, coisa que nem eu fiz meu mestrado na Universidade Federal e nunca a URGS ganhou esse prêmio, por exemplo. E nós ali na faculdade conseguimos ganhar por 2 anos seguidos, que foi uma coisa bem bacana. E acho que mais ou menos essa é a minha história. Que legal, William. Obrigado por compartilhar conosco. Maurício? Não, legal. Zona de conforto é uma coisa que não passa no teu vocabulário profissional, pelo jeito, né? Por todo esse desafio, toda essa tua trajetória, né? Mas, William, bem-vindo, né? O que a gente vai comentar contigo agora um pouquinho? A gente precisava entender, que o pessoal gostaria de entender quais são as diferenças que a gente tem nos formatos de empresa. A limitada, a sociedade anônima, a MEI e agora o surgimento da SLU. Você consegue trazer para o nosso público aqui diferenças de uma forma bem simples, assim, para bom entendedor? Vamos tentar começar pela mais simples, então, que seria uma MEI, né? Então, para que surgiu a MEI? Para formalizar aquele pequeno empreendedor autônomo, né? E ele é o seu negócio, né? Então, abriram portas principalmente para essas pessoas terem o seu negócio formalizado e terem acesso à previdência, né? Que é uma coisa que lá no futuro chega para todo mundo. E, de certa forma, também, a partir do momento que a pessoa se formaliza, ela também tem acesso a umas linhas de crédito que, como pessoa física, seria mais complicado. O que acontece é que a MEI ela tem muitos impeditivos. Então, profissões regulamentadas não pode ser MEI. Então, por exemplo, um consultor comercial, ok, eu posso. Um açougueiro, um barbeiro. Agora, por exemplo, um dentista não posso. Um médico não pode. Um contador não pode.
E outra trava é o faturamento anual. Um MEI ele pode faturar só até R$ 81.000 no ano, né? Então, no período de 12 meses. Passou, ele já não pode ser mais MEI. Então, ele te fecha qualquer outro tipo de porta, uma vez que tu formaliza essa questão da MEI. Então, se tu já tem outro patamar de faturamento mais que os 81 mil, ou tu exerce uma profissão que é regulamentada, de novo, sou um cirurgião dentista, sou um médico, sou um contador, então eu preciso partir para outro tipo de empresa, né? Então aí se fala muito, a gente tem a limitada e a SA. Então a limitada né, são sócios que se juntam então para abrir uma empresa, abrir um negócio. E o interessante dela é o que o nome já diz, é que a responsabilidade de cada um dos sócios ela é limitada. Limitada ao quê? Aquele valor que ele integralizou de capital social na empresa. Então, eu e a Dalva abrimos uma empresa com R$ 10.000 cada um, eu respondo em cima de 10, ela responde em cima de 10. Então, a minha casa, o meu carro, o meu patrimônio, ele acaba não sendo afetado. Aqui eu só boto um asterisco, que às vezes as pessoas leem isso na internet e acham que isso vale para tudo. Isso no Brasil não vale para duas coisas, que são causas trabalhistas, que realmente, seja o tipo de empresa que for, vai chegar no teu CPF aquela dívida e tu vai ter que pagar, e também dívidas tributárias. Então, as duas coisas que o empresário tem que cuidar, que ele não pode ser inadimplente, achar que porque ele tem um capital limitado, que esse alcance não vai vir nos bens dele, porque, de novo, fiscal e trabalhista são coisas que sim atingem aí a tua pessoa física, né? Se a pessoa deixar esses passivos, se não tiver esses problemas. Já uma SA, então, é uma sociedade anônima, né? Enquanto numa limitada o capital ele é formado por cotas, numa SA o capital é formado por ações. Então, essas ações, por exemplo, podem ser uma SA aberta, ser negociados em bolsa. Então, qualquer um de nós pode comprar ações da Petrobras, da Gerdau, e a gente acaba sendo sócio da empresa naquele percentual de ações que a gente possui. Agora, a SA, ela tem uma série de... Vamos tentar ser bem simples. É uma empresa de um patamar bem elevado, com faturamento altíssimo, com regime de tributação, um lucro real, enfim, que vou pensar em negociações no mercado. Então, é esse tipo de empresa, porque ele requer primeiro que tu siga uma lei específica das SAs, que é a Lei 6404. Então, tem uma lei muito extensa que fala sobre todo o funcionamento das SAs. E um exemplo simples, assim, mas a questão da administração numa SA. Eu preciso ter diretores eleitos, o administrador ele é por um período de tempo que a lei determina, no máximo de 3 anos. Eu preciso ter um conselho fiscal. Então, a estrutura ela é muito maior, eu preciso cumprir muito mais exigências e isso, obviamente, é muito mais custoso. Diferente de uma limitada, que simplesmente está ali no contrato, 2 ou mais pessoas, as 2 podem ser os administradores e show de bola, a coisa acontece. Vocês estão me escutando bem? Sim, sim. Sim, sim, perfeitamente. Beleza. Aqui deu uma travada. E há uns anos atrás, então, surgiu também a figura da Eireli, né? Que a gente vai discutir agora. Então, a Eireli era a empresa individual de responsabilidade limitada, onde também havia a limitação do capital. Só que a lei trazia que tinha que ter 100 salários mínimos integralizados. Então, se a gente pegar hoje que o salário mínimo está mais de R$ 1.000, eu teria que depositar no banco para abrir essa empresa mais de R$ 100.000, o que acabaria tornando muito oneroso, né? E o sócio ficaria responsável até aqueles R$ 100.000, tá? Então, esse era um grande empecilho. Então, por fim, chegou a SLU, né, que é a Sociedade Limitada Unipessoal, que é exatamente a limitada, porém agora ela tem um único sócio, então essa empresa ela pode ser aberta com um capital de R$ 1.000, então caiu aquela exigência dos 100 mil, então simplificou a vida de muita gente aí. Ok. Eu acho que é comigo, né, Maurício? Isso, contigo, Deu Dalva. uma parada. William, assim, por que está sendo feita, tá, a substituição da Eireli, né? Porque ela foi criada ali em 2011, então ela é relativamente ainda nova, né?
e já vai ser substituída pela SLU, que é a Sociedade Limitada Unipessoal. Por que essa substituição? Quais são os benefícios, né, que isso traz? Eu vi que tu já contou alguma coisa para nós, né, a diferença da Eireli para a SLU, tá? Mas por que a substituição? Quais são os benefícios de substituir? Eu acho que o principal entrave, por que ela não decolou, era essa questão de integralizar sem salários mínimos. Então, isso acabava trancando esse empreendedor, esse empresário, de abrir esse tipo de empresa. Então, o que acontecia, né? A gente, na contabilidade, eu falo a figura do famoso sócio fantasma. Então, as pessoas acabavam abrindo uma limitada, por exemplo, eu preciso abrir uma empresa e não tenho esses 100 salários, ou não quero integralizar, botar esses 100 salários mínimos, que hoje passariam de 100 mil reais para abrir a empresa. Então, daqui a pouco eu abri uma limitada com 99% das cotas para mim e achava esse fantasma lá, a minha mulher com 1%, meu irmão, o pai, uma mãe, um avô, enfim. Então, para acabar burlando. Então, a Eireli, acho que principalmente pela essa questão financeira aí, ela nunca decolou, assim, pode-se dizer. Ok. Obrigado, William. Porque ela é nova, né? Foi criada só em 2011 e daqui a pouquinho já faz 10 anos, já está sendo, né, trocada por outra, né? Então isso chamou um pouco a atenção também nesse sentido, né? E realmente, assim, ela tem esses, né, essas brechas, né, que deixam ela mais fragilizada. Exatamente. Aí também posso falar que essa questão, principalmente da proteção do patrimônio, né, é uma coisa que foi pensada por não ter dado certo, de realmente simplificar, que os empreendedores aí, então, eles possam abrir uma limitada e realmente, se a pessoa é o único sócio, que ele possa, então, abrir esse tipo de empresa e ter essa proteção do capital ser limitado e eu não precisar, de novo, estar integralizando um valor muito grande num pequeno negócio. Então, acho que esse foi o maior benefício aí. Eu acho que essa lei veio para ajudar bastante aí os pequenos negócios. O capital ficou o mesmo da Eireli para ser integralizado? Isso não mexeu? Tá a mesma coisa? Não, então, numa limitada, seja ela de agora ou mais sócios, de uma SLU ou uma limitada normal, esse capital, quem diz, é quem está criando a empresa, é o próprio sócio empreendedor. Então, esse capital pode ser de R$1.000. Eu estou começando com a minha atividade, é mais serviço, eu não preciso integralizar um valor para comprar um veículo, construir um prédio, enfim, então esse capital ele pode ser bem baixo. Então, acho que esse é o maior benefício que eu vejo, assim, a facilidade para formalização, para abertura da empresa. Ok. Legal. Uhum. E Williams, Muito bem. deixa eu só fazer aqui. E, Williams, e com relação ao regime tributário, temos grandes diferenças significativas? O regime tributário, mas a princípio tudo isso tem que ser pensado, né, antes do empreendedor abrir o negócio. Que tipo de empresa que eu vou abrir e depois de que tipo de empresa que tipo de regime de tributação eu vou adotar. Mas não vai mudar muito. O regime de tributação escolhido, ele não vai mudar em função de que eu era uma Eireli e agora ela não existe mais e eu vou abrir uma SLU. Não, eu posso continuar sendo optante pelo Simples Nacional. Dependendo do meu negócio for mais vantajoso, eu posso ir para um preço sem alterações aí, em função do tipo de empresa, não muda o tipo de tributação. Que é uma das grandes dúvidas do pessoal, né? Eles confundem muito essa questão da tributação versus o tipo de empresa, né? O formato dela. Legal. Acho que é contigo, né, Wagner, agora? Perfeito, tranquilo. Mas já pegando esse gancho ainda do que nós estamos falando, né? Ele já não colocou para nós o que não deu certo, né, na Eireli, o porquê que ela está sendo substituída. Mas também nós queríamos saber quais são os impactos, né, que o fim da Eireli pode causar. O que ele pode trazer de impacto hoje para nós? Positivo ou negativo? Eu ia dizer que eu só vejo impactos positivos, assim, pela maior facilidade do empreendedor abrir o seu negócio. Se ele não tem mais nenhum sócio, é ele mesmo que abriu o negócio, então ficou muito fácil. De novo, caiu esse empecilho do capital. Ele tem essa questão do capital agora ele ser limitado ao valor que ele efetivamente pode ser bem maior. De novo, a gente acaba com essa figura do sócio fantasma, que tinha muitas empresas aí só para
cumprir a exigência de ter mais de um sócio. Então, eu só vejo coisas boas, assim, acho que é um excelente caminho para os empreendedores, seja uma startup, seja até mesmo a minha empresa de consultoria de contabilidade é uma SLU, porque eu sou o único sócio dela, então... Não, perfeito. E para quem está nos assistindo, para quem ainda vai estar querendo saber um pouco mais desse assunto, o profissional mais adequado, então, para estar tirando, esclarecendo, seria o contador hoje? Exatamente. Acho que desde o momento que a pessoa está desenhando o negócio, quando eu tenho o desenho do negócio e eu tenho a decisão de sim, eu vou investir e vou fazer acontecer, acho que o profissional contábil ele é imprescindível. Assim, eu que tenho essas duas formações, elas se casam muito, e eu digo em sala de aula que a contabilidade é a linguagem dos negócios. Então, também digo para a maioria dos administradores que muitas vezes não gostam de números ou de contabilidade, que as empresas visam o lucro, em sua maioria, né? O que a gente está discutindo aqui, os negócios, a gente cria um negócio é para ganhar dinheiro. Então, eu tenho que controlar muito bem isso e eu tenho que estar muito bem assessorado, porque então, já migrando um pouquinho para o lado da contabilidade, o administrador não vai dominar todas essas técnicas. Então, tem que sim procurar alguém de confiança, justamente para se pensar que tipo de empresa é melhor para mim abrir. Ah, é assim agora, que tipo de tributação? Vamos ir para um simples? Não vamos? Vamos ir para um lucro presumido? Quem sabe para um lucro real, se eu já estou um pouco mais maduro e o meu tipo de negócio é beneficiado, de novo, aí entra já uma questão de planejamento tributário, né? Em qual regime eu vou acabar pagando menos imposto, já que o imposto no Brasil é uma coisa de louco, realmente enlouquece qualquer empresário. Perfeito. Então, passo agora para Maurício. Fazendo gancho ali, né, Williams, a tua experiência para fora também, que tu comentaste ali no início, eu trabalho numa multinacional também com relação a isso, fazendo gancho, o quanto é complicado explicar processos de imposto no Brasil para eles, que tem um imposto dentro do imposto, que dependendo do teto tu vai atingir ou não, então assim, e que cada estado tem um tipo de tributação, e querendo ou não, né, tudo isso impacta de uma forma contábil dentro das organizações. Ou seja, isso gera um reflexo. Tu falaste ali, por exemplo, de uma SA que tem ações, para quem é do mercado financeiro, uma das premissas que tu vai analisar não é só a saúde financeira, mas a saúde contábil dessa empresa também, que ela vira um pré-requisito para te fazer uma compra ou não, um aporte para uma empresa, o quanto esse assunto ele é tão importante e está ligado nos nossos dias, né, Williams? Voltando aqui, então, né? Isso. Uma das dúvidas mais frequentes que os empreendedores têm, que quando querem formalizar o seu negócio, é descobrir qual o melhor tipo de empresa, né, para abrir o seu CNPJ. Qual é o tipo de orientação que tu dá para essas pessoas, esses empreendedores novos aí, que está crescendo cada vez mais e que a pandemia está incentivando aí também? De novo, a dica, né, da procura por um bom profissional contábil para auxiliar nessa questão, para se discutir esse planejamento junto, até para o contador ter uma noção. E, de novo, isso que tu falou, fazendo um paralelo, hoje a contabilidade está muito mais a questão de informação, isso é um braço direito do administrador, é uma das funções. E tem outra bem separada, que já seria uma contabilidade só para atender fisco. Então, acabo tendo duas coisas bem distintas. Então, eu quero abrir o meu negócio. Eu não sou uma profissão regulamentada técnica. Então, na minha cabeça, eu já vou direto para o MEI. Mas aí, se o contador te perguntar quanto é que tu espera, quanto é que tu faturava quando tu era informal, quanto é que tu espera faturar o ano que vem? Eu vou faturar 120 mil reais. Opa, já não dá para escolher uma MEI. Então, essa escolha a gente já arrisca. Eu diria assim que para empreendedores, né, quero fazer uma startup, ou de novo quero formalizar o meu negócio e tenho expectativa de faturar aí mais de 81 mil, eu com certeza iria para uma limitada. Aí é a questão de um ou mais sócios, aí realmente vai depender do planejamento desse empreendedor, desse negócio, porque depois, se tu te tornar mais maduro, ou no caso até de uma startup, de tu ser comprada por um grupo grande, tu pode virar depois uma SA, tu pode, depois de estar bem maduro, pensar em abrir ações em bolsa. É todo o trabalho quando a tua empresa já tem um corpo
né? Daqui a pouco já recebeu um aporte de investidores e tudo mais, mas eu acho que a limitada seria o começo de qualquer empresa, assim, o menos burocrático, o mais fácil para abrir, o menos custoso, claro, com exceção da MEI, que a MEI a gente abre ali em um dia, você já tem um CNPJ e já está formalizado, mas de novo a MEI tem toda uma série de empecilhos que uma limitada não vai ter. Maurício, tudo tranquilo? Tudo tranquilo. Para mim deu uma paradinha, tá? Eu perdi um pouquinho o time, deu uma parada para mim aqui, tá? Eu vou fazer a minha pergunta, tá? Que eu acho que é bem pertinente agora, que algumas empresas nós têm dúvidas, né, nessa transição agora de Eireli para a SLU, tá? O que vai acontecer com as empresas, tá? Que são Eireli, já são constituídas, tá? Isso vai ser automático, elas vão ser chamadas ou elas não precisam se preocupar assim, Williams? Elas não precisam se preocupar que automaticamente vai ser feita essa migração, elas vão virar uma SLU de forma automática. Tá. Essa é a promessa. Tá. Deixa eu falar uma coisa assim. Eu acho que é importante essas questões, né, da escolha, né, do tipo de empresa. Acho também que é importante sempre procurar um bom contador, né, a indicação de um contador para cuidar, né, dessas questões. Por vezes o empreendedor abre uma empresa e às vezes ele não procura um profissional. Ele tem que ter hoje um aporte contábil muito forte, de legislação também muito forte, então ele tem que ter informações, né? Mesmo quando ele é formado na área, eu penso que faz bem ele procurar outros profissionais, né? Para sempre estar atualizando ele e dando também aporte de informações, né? Às vezes o empreendedor peca no sentido de não procurar um contador, às vezes um advogado por uma questão de legislação específica, né? Ou até um administrador quando ele não é formado na área também, que eu acho que são ciências bem correlatas. Eu não sei qual é a tua visão disso, né? Quando o empreendedor abre, aí ele também não procura profissionais para poder se aconselhar, né? Ou para formalizar a sua empresa, o seu plano de negócios, né? E pegar informações realmente atualizadas, né? E informações técnicas, por exemplo. Como consultor e atendendo muitos negócios, eu acho que a dica que eu daria aqui é que o empreendedor ele tem que tirar da cabeça que o contador ele é simplesmente um custo, uma despesa e que o cara serve só para gerar guia de imposto. Não. Se o pensamento Perfeito. for esse, a coisa já vai... um exemplo, tá? Mas a escolha pelo regime de tributação, tu escolhe para o ano calendário todo. Então, se tu escolheu errado em janeiro, tu vai te ferrar até dezembro, que não vai poder mudar. Então, e de novo, um bom profissional. E o bom profissional não significa o mais barato. De novo, o empreendedor enxerga isso como um custo, ele quer contratar o mais barato, aí é aquela velha história, o barato acaba saindo muito caro. O contador deixou de aproveitar um crédito tributário. Então, aquele valor, talvez um honorário bem baixo, tu já perdeu tudo do que pagar, realmente valorizar um bom profissional, pagar um pouco a mais para alguém que realmente tem as competências, esteja do lado do teu negócio e queira ver o teu negócio crescer. Então, acho que esse é o perfil também de contador que eu acho que o empreendedor tem que buscar identificar. A profissão mudou muito. Realmente tem aqueles contadores que ficaram no passado, que realmente era só emitir guia de imposto e te mandar, paga o Simples, paga o INSS, paga isso, paga aquilo, roda a folha. Isso hoje em dia está tudo automatizado. Isso os sistemas fazem, tá? Isso empresas de contabilidade online fazem por um preço muito baixo. Agora, realmente, tu ter um contador consultor que te pegue na tua mão e sigam junto para um caminho de sucesso no teu negócio é um diferencial muito grande para as coisas darem certo. Perfeito, Williams. Sim, porque o que ocorre, né? Hoje, com as suas profissões, né, algumas coisas já estão automatizadas e o fato é que você fica centralizado, né, no próprio negócio, ou seja, orientando o teu cliente, olhando quais são as oportunidades, reconhecendo legislação para ele. Hoje o contador te informa de tudo, né, da legislação, da compensação de crédito, de um aproveitamento, de uma oportunidade. Então, ou seja, esse é o papel dele, né, de orientar o cliente, assim como advogado, administrador, né, uma pessoa de TI, por exemplo. Então, as coisas estão muito automatizadas. O que você faz hoje é o quê? É a gestão do seu cliente e encantamento do seu cliente. Perfeito, é isso mesmo. O pessoal está ouvindo, né? Abrir um negócio, né? Nós temos que trabalhar, né, dessa forma. Não. E fazendo um gancho, né, Dalva? Desculpa, Wagner. Fazendo um gancho ali, cortando o Wagner de novo. Eu acho que a fala
do Williams, ele tá muito em linha do que a gente vem debatendo aqui nas nossas lives, né? Ele comentou muito ali da questão de pagamento de guia e tudo, que são esses trabalhos de back-office que podem ser automatizados ou não e que devem ser automatizados, porque não gera valor agregado. Ele é uma obrigação acessória que eu preciso fazer, que eu posso ter uma pessoa gerando custo, né, que é simplesmente o papel que tínhamos do contador, né, no tempo atrás, pegar lá no tempo do meu pai, por exemplo, o contador ele serve para pagar os boletos, pagar aquela documentação, cuidar. Não é só isso, gente. Então, gera um valor agregado. Ele dá um trabalho de consultoria, ele te dá uma visão de negócio, ele estuda possibilidades. Então, daqui a pouco, ele te dá caminhos e mostra algumas coisas que talvez você, por não ter a experiência, não ter o conhecimento e estar focado no seu negócio, que esse cara, esse profissional, esse consultor, ele entra dando exatamente isso. E isso é uma das grandes quebras, né, de paradigma dentro do mercado e de uma consultoria. Porque a primeira coisa que vai olhar é preço, e é aquilo que tu comentaste, o barato sai caro. Então, a gente também tem que ver qual que é o valor agregado, qual é o custo-benefício a longo prazo. Então, eu já estou ali pensando numa tributação baixa, porque eu vou ter menos custo e coisa e tal. E daqui a pouco, em janeiro, ele tem uma decisão. E aí, depois, lá em março, 4 meses depois, já está com problema. Então, por que eu não ouviu antes? Então, acho que esse é o diferencial. E aí, eu queria fazer uma pergunta aqui no improviso, como que a gente consegue desconstruir esse tipo de imagem, né? Porque é uma imagem que hoje ela está cada vez mais diminuída no mercado, mas é uma imagem forte. Todo mundo olha a área de contábil, essas áreas como área burocrata, que não gera valor agregado. Como é que a gente desconstrói isso, Williams? Não só na consultoria, mas também dentro das faculdades. Nós, professores, mostrando que não é só aquilo que a gente via antigamente, mas sim tem muito valor agregado para trazer para os negócios. É difícil, como tu falou, quebrar paradigmas é muito difícil. Então, em sala de aula, uma das coisas que eu até brincava com o pessoal da administração, com a coordenadora da administração, que eu achava uma vitória, entre aspas, é quando no primeiro semestre de administração o cara tinha aula de contábeis comigo, no segundo semestre ele pedia para mudar para contabilidade. Que eu conseguia encantar e fazer a pessoa ver a importância daquilo, não desmerecendo, mas eu digo, eu tenho as duas e amo as duas profissões. Mas enquanto o administrador ele só administra, e principalmente aquele perfil que não gosta de números, o contador ele traduz o negócio em números e ele pode administrar. Então, o contador ele tem tirado muito mercado dos administradores por essa competência a mais, digamos assim. Então, tu fazer as duas coisas conversarem e mostrar valor. Eu digo que para tudo na vida tem sala de aula e muita gente, infelizmente, aprende do pior jeito, mas é coisa do ser humano, a gente aprende errando, né? Então, é muito quando o empreendedor ele toma aquela pancada e dói no dele, que aí ele sai na busca de outro profissional e vê um perfil diferente e até pegar uma confiança e ver que o trabalho é feito de maneira diferente. Porque, de novo, ainda tem muitos contadores que fazem desse jeito antigo, que é simplesmente rodar as obrigações acessórias e passar para o cliente e ter uma relação quase que de longe. Eu gosto de estar muito no dia a dia com o meu cliente, com os clientes que eu até posso me dar o luxo hoje de escolher com quais clientes eu trabalho, né? Com aqueles que me dão valor e com aqueles negócios que eu acredito que tem potencial e que realmente eu possa agregar e fazer com que esse potencial exploda. Williams, sim, eu penso que a contabilidade, tá, já pegando também um gancho, tem que passar a palavra para o Wagner, que o Wagner estava antes na fila. Uma coisa que eu penso assim, só para não perder o fio da meada nessa questão da valorização do contador, tá? Eu penso que a contabilidade, nos últimos anos para cá, tem sido muito valorizada. Existem operações, por exemplo, na área da logística, que às vezes você não ganha, né, comercialmente, por exemplo, no frete, no transporte, mas você ganha, né, na questão da tributação, da compensação tributária, você consegue. Então, o contador é aquele que está atento, né, que está fazendo gestão, tá? Ele consegue ganhar, às vezes, muito mais valor agregado nessas compensações tributárias do que propriamente no frete, por exemplo, né? Isso é um exemplo de tantos outros que a gente tem na área contábil. Então, eu penso que a contabilidade, ela deu um up agora nos últimos anos, tá? Na questão da valorização de mercado, em que as empresas estão enxergando que a contabilidade, né,
ela gera valor agregado, né? E ela gera rentabilidade nas operações da empresa. Só agora passando a palavra para o Wagner, que o Wagner estava antes esperando. Tranquilo, tranquilo. São várias contribuições. Fico muito feliz aí. Eu sempre digo que nós, participantes da live, também aprendemos muito, né? Eu sou totalmente da área da administração, então quando falam de contabilidade, logística, eu estou sempre aprendendo. Quero primeiramente também agradecer a todos que estão participando, né? Eu tenho bastante alunos técnico em contábil que estão passando, que estão nos assistindo, e depois eles vão rever esse material, eu sempre passo para os alunos, né? Mas eu queria que o Williams falasse para nós, para deixar bem claro, qual é o prazo que tem para finalizar a Ireli, né? Se o empresário ainda não está ligado no assunto, o contador dele ainda não chamou para conversar. Quais são os prazos legais que ele tem ainda para finalizar essa situação? Conseguiu me ouvir, Williams? Internet Eu dele não deu sei se é a minha internet, lento. mas cortou tua fala, eu não consegui entender qual foi o final, qual foi a Certo. Não, eu comentei que nós, então, falamos da questão da diferença da Ireli, da SLU, dos processos, das novas adaptações. E aí eu questiono, aquele empresário que não está ligado ainda no assunto, aquele contador que também não está conseguindo chegar até o seu cliente, qual é o cronograma de prazos limite que cai realmente a Ireli? É a curto prazo, dezembro de 2021 já não pode existir mais. Quais são esses prazos? Eu já não abro mais nenhuma, tá? Então eu já não constituo mais. E aquelas que já eram, então, elas estão passando por um processo que, de novo, a promessa é de que seja tudo automático e que até o final do ano elas já migrem direto para uma SLU. Mas eu já nem faria então, mais nós nada. temos o curto prazo, até dezembro já. A partir de 2022, nós não vamos mais ouvir falar em Ireli. Não. Isso? Para mim, Pode. ela já está porta enterrada. Tá, mas pode acontecer de algum desavisado, né? Então ele vai ter um tempinho para se regulamentar. Esse desavisado, se tentasse abrir uma empresa dessa, já ia ser... O contador já ia dizer que não pode, né? Ou então o cara que já tem, ele já ia descobrir que ele ia acabar migrando automaticamente para uma SLU. Vai ser automático. Perfeito, então. Muito bem. Muito obrigado. Dalva, Maurício? É comigo aqui. O William, por que não está sendo comentado na grande mídia sobre essa nova modalidade de SLU? Tu não vê nada em comentário. A gente em bastidores comentou. Teve um pessoal que nos acompanha, olhou os cards e falou: o que é SLU? É um tipo de imposto? Não, é uma nova modalidade. Para quem está no meio, vê, mas até dentro de empresas, não estou sabendo. Por que isso não está sendo comunicado? Tu está comentando agora que em menos de 2 meses, fim de ano, já não vai ter, e tu não vê nada na grande mídia. Tu pesquisa na internet, tem pouca coisa. Algum motivo especial? Tu consegue trazer mais informações para nós sobre isso? Eu acho que realmente notícias assim contábeis de obrigação acessória acaba não vendendo. Talvez por isso que não apareça muito. Então essa informação vai ser buscada mais em algum fórum da área ou alguém que realmente está pesquisando e se depara com aquilo ali. Sim, a gente sentiu assim necessidade, por exemplo, de explorar melhor esse assunto, porque de fato, se você procura hoje fazer uma busca no Google, se você fala hoje no meio acadêmico, poucas pessoas, né? Não, é Ireli. Poucas pessoas falam sobre o SLU e falam dessa. E poucos falam dessa troca automática agora até o final do ano, que na realidade nós já estamos quase no final do ano. Então, isso é uma coisa que chamou atenção. E eu vi que também que as pessoas que têm empresas abertas, né, também não. Algumas, por exemplo, têm dúvidas, tá? Algumas ainda não sabiam da informação, por isso que a gente resolveu tratar isso na nossa live.
Isso tem os impactos, né, positivos e negativos, né? Mas eu penso que se, né, na questão assim da integração de capital, né, não vai alterar, mas vai melhorar a questão da limitação, né, da responsabilidade. Isso vai ficar mais claro, né, que a gente não tenha mais brechas, né, em que possa se ter, como a gente tinha hoje na Eireli. Acredito que isso vai ficar muito melhor e muito mais controlado hoje pelo fisco, na realidade, né? Também, o fisco é sempre o maior interessado. Quando essas coisas surgem, os estudos já são feitos anteriormente, justamente para ele ter o maior controle das coisas. Ok. Wagner, alguma pergunta? Não, acredito que consegui compreender bastante. O público que está nos assistindo, não esqueçam de adicionar aí a nossa página de Mercado e Carreira, nos acompanhar todas as quintas, né? Hoje nós estamos com o William aí nos prestigiando com essa mudança da Eireli para a SLU. E eu queria também agora aproveitar e já perguntar para o William, que nós falamos um pouquinho da importância do contador, né? E nós estamos sempre com o conselho participando e trazendo as normas contábeis, né? Conta para nós aí um pouquinho como é que tu recebeu essa informação dessa mudança, né? Porque por mais que a contabilidade é necessário o treinamento constante, ele faz essa capacitação constante, como é que vocês, contadores, estão recebendo essas informações? É via conselho, é via sistema, é network? Acho que caiu a internet. Não, tá, Deve ter recebido a ligação. Não, Tá. eu até peço desculpa. Essa questão de live é o filho em casa aqui que eu tive que desligar, que ele está enlouquecido, que queria o pai. E para ele não entrar aqui, não atrapalhar, eu peço desculpas. É o teu patrimônio, seu contador. Estamos em home office. É o grande pandemia. patrimônio. A minha estava aqui jogando piada daqui no meu ouvido para fazer eu rir durante a live. Cara, é filhos, relaxa. Estamos todo mundo junto. Aí eu também acabei não pegando o final, peço desculpas. Não, o Wagner Não, repete para nós ali. Eu estava falando, nós conversamos bastante também, né? Como o contador é um profissional muito importante para toda a gestão dentro de uma organização. E eu queria um pouquinho saber sobre como é que é a tua relação nessa questão das informações, que nem essa mudança que aconteceu. Foi via conselho, via normas, via treinamento, via network. Como é que chega, né? A contabilidade, ela muda constantemente. Hoje ela é uma coisa, daqui a 20 dias já não é e vai mudando. Como é que vocês, contadores, estão recebendo essas informações? A maioria das empresas de contabilidade, assim, a gente não consegue acompanhar, obviamente, tudo, né? A gente é muito afeito e muito presente com a questão de leitura de leis e tal. A gente tem assinaturas, né, então a gente acaba recebendo essas informações de tudo que muda na nossa caixa. O jeito do escritório contábil, do contador se manter informado é pagando esse tipo de especialista para estar te avisando, realmente, senão é impossível. Então vocês buscam um braço de apoio para assimilar junto com o trabalho, perfeito. Porque acredito eu que conhecer todo balanço patrimonial, sistema, DRE, toda a parte tributária, a parte de constituição de empresas, né? Não deve ser fácil realmente. As coisas mudam direto. Williams, a gente falou bastante assim, sobre o que é a SLU, né? Que ela agora agora entra até final do ano, vai ser automatizado o pessoal que já tem Eireli, tá? Falando dos benefícios, tá? Existe alguma desvantagem, tá? Nesse novo formato da sociedade limitada unipessoal? Eu não vejo nenhum, de novo, eu vejo só benefícios com essa mudança. Para o empresário, eu só vejo coisas boas, assim. Sim, porque a gente vê, quando a gente lê, por exemplo, alguma reportagem, sempre fala dos benefícios, né? Especialmente a questão da integração do capital, né? Que é o custo um pouco mais baixo, e sobre a questão da separação do patrimônio, o que é uma regra para todas limitadas, na realidade, não é só para a Eireli e para a SLU, né? Na realidade. E entra aquelas duas questões das duas sessões, e não se fala muito da desvantagem, né? Mas então você acha que não tem nenhuma desvantagem, então, nesse formato novo, só vantagens?
Para o empresário, para quem está abrindo agora uma empresa, não há Para nenhuma mim, desvantagem nesse novo formato. nenhuma, porque antes ou eu precisava achar um sócio fantasma para criar uma limitada, e se eu não achasse, eu teria que ter esse dinheiro para integralizar e, entre aspas, limitar em 100 salários mínimos. Então, eram só empecilhos. Por isso que acho que ela não pegou e agora o governo acabou abrindo essa questão aí para mim conseguir realmente eu ser o sócio da minha empresa limitada como eu mesmo, como único sócio. Ok. O pessoal que está nos assistindo, tá? É uma live bastante técnica, assim, né? De uma informação bem relevante, né? Que às vezes poucos conhecem, tá? Se alguém no chat quiser fazer alguma pergunta, estamos abertos a receber perguntas, né? Para poder fazer para o Williams, tá? Se alguém tem alguma curiosidade, alguma peculiaridade que a gente não abrangeu nos nossos conteúdos agora à noite, né? Vocês podem fazer perguntas. Legal, lembrando, né, que toda quinta, né, às 19 horas, a gente tem um convidado e uma vez no mês tem um painel, eu, a Dalva e o Wagner falando sobre um determinado assunto. Se você quer e gostaria de participar da nossa live, entre em contato pelo nosso Instagram, conte sua história. A gente vai estar aqui montando agendas para o próximo ano para trazê-lo aqui e contar sua história. William, tivemos várias histórias legais contadas aqui na nossa live. Então, tá decolando, está sendo um sucesso e cada vez a gente está trazendo pessoas de renome aqui de mercado, com grandes experiências, com grandes assuntos que estão bem em pautas na hora. Pessoal, faça sua pergunta, a gente está chegando na final da nossa live, a gente vai abrir ali um espaço ali para perguntas para o nosso convidado. Enquanto não aparece nenhuma pergunta, Williams, em questão de documentação, para a abertura dessa SLU, ela tem alguma diferença das demais? Também existe algum benefício e simplificação na tua ótica? Caiu. Aí caiu. Internet. Deixa eu ver se eu consigo trazer ele de pessoal, volta enquanto aqui. o Williams entra, tá? Só informando, né, que o nosso Instagram, né, tá ativo aí, @mercado e carreira. Estamos no YouTube também, no Twitter, tá? E os conteúdos estão atualizados ali nos nossos feeds e stories, tá? Entrem para conhecer o nosso Instagram, entrem para poder assistir alguma live que perdeu lá no nosso YouTube, ok? Não esqueça de seguir nossas redes sociais, @mercado e carreira. Também pode estar mandando informações via direct, pedindo sugestões, dando feedback sobre aí as nossas lives, suas participações. É bem interessante, né? Quando os nossos telespectadores participam conosco. Inclusive, mandar temas, né? De lives, né, de alguma coisa que vocês queiram que a gente aborde nas nossas lives. A gente também pode, né, receber temas de vocês. Mandem, participem, né? E interajam com a gente. Não, Maurício, legal. deixa eu ter que repetir a pergunta para o Williams. Não, tranquilo. Williams, me escuta bem? Sim, eu acho que eu peguei, eu só não conseguia falar. Basicamente, a gente vai ter que, para abrir, né, essa empresa, o primeiro passo é uma consulta de viabilidade com relação ao endereço que tu vai estar atuando. Isso é feito pela junta comercial, de novo, um contador vai ali e joga as informações. Todas as documentações do sócio único, ou se for uma limitada com mais de um sócio, documentação dos 2 sócios. O contador dá entrada, né, nessa questão da junta comercial, aí vem junto à escolha das atividades, né, o que a empresa vai realmente exercer. Depois disso, de novo, uma conversa sobre o regime tributário, expectativa de faturamento, tudo mais, para a gente fazer o melhor enquadramento. Mas a abertura, assim, é bem simples. São documentos pessoais, a gente já consegue dar entrada na junta, em pouco tempo a gente já consegue ter um CNPJ, que é o nascimento da empresa. Depois, mais questões de alvarás, que depende de cidade para cidade, mas que também é bem tranquilo, é bem fácil para se abrir uma SLU. Legal. Fantástico, o tempo voa, já estamos no final da nossa live, nos minutos finais. Vamos aproveitar esses últimos minutos. William, gostaria de agradecer a tua presença, foi um papo fantástico, bem técnico, mas muito importante, né? São informações relevantes para o mundo do mercado e de carreira. E pegando esse gancho, para a gente fechar, nesses últimos 2 minutos, quais são as dicas que você traz ou recomenda para quem quer seguir essa carreira que você seguiu, né? Que hoje aqui, um profissional renomado, viajado, com várias empresas no currículo. Premiado. Premiado, importante.
Eu digo para os meus alunos em sala de aula, na minha época já era um diferencial, seja falando para a área de negócios, tá? Mas eu ainda vejo muito e foi uma das coisas que me abriu a porta para, enfim, entrar numa empresa de auditoria. Vocês também devem ter escutado isso dos pais de vocês, mas a questão do inglês pesa muito, né? A gente está falando aí em querer construir uma carreira numa empresa multinacional, enfim, e nos processos de seleção o inglês pesa demais. Fora as competências técnicas, né, que a gente busca na academia, e o mercado ele tem girado muito. Tem pessoas que têm excelentes ideias e conseguem ser empreendedores, muitas vezes daqui a pouco sem ter essa experiência, sem precisar cursar um curso de gestão. Tem gente que já tem esse feeling, sempre está bem assessorado, né, de trocar ideias e atrás de novo de profissionais que consigam somar, de pessoas que consigam somar. E na carreira é isso, é aproveitar muito as oportunidades, né? Não ter medo de tomar as escolhas, como eu contei para vocês ali. A gente brinca que as oportunidades passam e na hora, naquele momento, a gente tem que estar apto ali a agarrar e seguir em frente. Ô, William, surgiu uma pergunta aqui no chat, tá? Do Felipe Machado, tá? A gente está no finalzinho aí, mas vamos fazer a pergunta. O Felipe pergunta assim, com relação à responsabilidade dos sócios, mesmo que o tipo de empresa possua limitação de pessoa física e pessoa jurídica, existe risco do sócio responder com o próprio patrimônio em alguma questão? Sim, existe ali no começo da live, eu citei causas. O empresário, as coisas não foram tão bem, tu ficou devendo dinheiro ou para funcionários ou para o governo, sim, isso vai chegar na pessoa física, independente do tipo de negócio. Ok, são as duas perfeito. Coisas que no Brasil elas passam essa limitação, entre aspas. Legal. Mandar um abraço para o Felipe Machado, meu colega, né, parceiro aí de negócio. Belíssima pergunta. Bom, pessoal, chama aquela questão da... Oh, desculpe, vai lá, Dom. Eu acho que chega aquela questão da desconsideração da pessoa jurídica, né? Daí você vai despersonalizar, desnudar a pessoa jurídica para poder alcançar a pessoa física, né? Que é uma coisa que nesses dois casos vai acontecer. E fazendo um gancho com isso, eu acho que o Williams vai concordar, eu escutei de muitos advogados, por trás de toda empresa, de todo negócio tem um CPF, ou seja, é pessoas. Então, não adianta. Em algum momento, o teu CPF vai aparecer e tu vai ter que ter algum tipo de respaldo ou de compromisso com relação a isso, né, Williams? Exatamente. É aquela velha história, né? De fazer as coisas da maneira correta para botar o travesseiro, botar a cabeça no travesseiro e poder dormir tranquilo. Exatamente. Perfeito. Perfeita colocação, é isso mesmo. Exatamente. Isso meu avô falava sem estudo. Meu avô falava sem estudo e um diretor falava para mim, não faça nada e que se tu fizer, tu tem que ter certeza que tu pode publicar em qualquer capa de jornal. Porque se não puder publicar, repensa 3 vezes. E isso eu levo para o resto da vida, né? Não, legal. Gente, papo muito bom, muito produtivo, mas Maurício, acho que estamos fechando. Pode fazer o fechamento, Maurício. Vamos lá. Williams, gostaríamos de agradecer novamente a sua presença. O papo de hoje foi a SLU, o fim da EL, né? Então, o William trouxe aqui informações sobre isso. Semana que vem, mesmo horário, mesmo dia, toda quinta, nós vamos trazer um novo convidado. O convidado da semana que vem é Sandro Araújo e o tema da nossa live vai ser os desafios da logística e de Comex. Pílulas dessa live vai estar no nosso Instagram. Esse material será publicado no Instagram de Mercado e Carreira, no nosso YouTube. Siga o nosso canal. E semana que vem estaremos aí no mesmo horário, no mesmo dia, trazendo informações. Agora, todo mundo dando tchauzinho para nós fazer aquela foto da live para fazer o nosso TBD da semana que vem. Obrigado, Williams. Obrigada, boa noite. Obrigado, William. Obrigado, pessoal. Até Eu que agradeço, pessoal. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Ok, obrigada.